Vamos pôr para gravar. Bom, muito boa noite a todos. Hoje vamos começar agora a segunda aula. Vamos falar sobre modelos mentais. Vamos lá. A gente vai falar sobre modelos mentais desde o ponto de vista de gestão. Lembra que esse curso está orientado a partir de gestão e tal. Então, antes de falar especificamente sobre modelos mentais, sobre mindset, eh eh, etcétera, gostaria de dar alguns contextos de modelos de gestão e como isso tem drivado a questão de mindset, tá. Eh, Vamos lá. Como chegamos até aqui? Esse é um diagrama que vocês vão ver em várias aulas e a gente vai inclusive incrementando com mais informação, tá. Eh, Olha só, em 1765, mais ou menos, as datas aqui, dependendo da literatura pode mudar ano para cima, ano para baixo, mas não é relevante, tá. A data exata e sim o conceito, o período. 1765 está aí datado a maior parte de literatura sobre a primeira revolução industrial. Em 1776, portanto, muito pouco tempo depois, um cidadão chamado Adam Smith, escreveu um livro chamado Riqueza das Nações. Quem não leu, recomendo uma boa leitura, tá? Quem gosta de gestão, de administração, etcétera, uma boa leitura, muito interessante. Esse cara, em 1776, ele, descobriu ou percebeu que, ao promover especialização das pessoas e segmentação do trabalho, ou seja, cada pessoa faz a sua parte, se especializa e faz a sua parte, aumentava-se a produtividade. E as nações que faziam isso, gerava mais riqueza, né. Só para vocês terem ideia, bom, a capa do livro, o livro é esse aqui, tá. Então, por isso que para muitos o Adam Smith foi considerado é considerado o pai da economia, porque, veja, em 1776 ele descobriu, falou: "Poxa, se eu dividir o trabalho e der um pedacinho para cada um, a gente aumenta a produtividade. É muito melhor ter, 10 pessoas, cada um fazendo uma parte, do que ter 10 pessoas, todo mundo fazendo tudo. A gente consegue ganhar produtividade dividindo o trabalho e especializando as pessoas". Eh, Isso, veja, lá em 1776. Pois veio a segunda revolução industrial, terceira, e entre 1903 e 1972, aproximadamente, surgiram muitas teorias e muitos modelos de gestão. Desde 1903, Taylorismo, então Taylor, eh eh, criou o conceito de padronização de linhas de produção para como forma de aumentar o lucro das empresas, e a eficiência, simplesmente a eficácia. As empresas, depois veio Weber com teoria da burocracia, veio Fayol, que potencializou muito, e aí o Taylorismo, Fayol criou o conceito de que, se na linha de produção está tudo padronizado e nós, com essa padronização, inclusive padronizamos as pessoas, os recursos, daí surgiu o recurso humano, então Taylor e Fayol dominaram, embora surgiram ali outras, eh eh, teorias que não tiveram tanto sucesso quanto, mas estão aí, teoria dos sistemas, contingentes, etcétera. E essas teorias e esses modelos exigiam um tipo de profissional específico. Primeiro, puxa vida, as revoluções industriais exigia a primeira, segunda e terceira,
um tipo de profissional. Veja que loucura, durante mais de 200 anos, a gente precisava de profissionais que faziam o seguinte: executem o que eu estou mandando, ponto. Pensar era para os líderes, chefes executivos. O operário tinha simplesmente que executar, com mais ou menos excelência, com mais ou menos especialização. Executa, e o poder estava totalmente centralizado. Nas revoluções industriais 1, 2 e 3, ou 1.0, 2.0, o primeiro, segundo, terceiro, como quiser chamar, tudo era feito em linha de produção, mesmo que fossem linha de produções mais avançadas, com máquinas mais avançadas, com modelos mais avançados, não deixava de ser linha de produção. O foco sempre foi ser eficiente, aumentar a eficiência, fazer mais com menos. Aumentar a eficiência, e aí eu vou melhorando processos, vou criando conceitos de melhoria contínua, vou criando conceitos de 5S, vou criando conceitos de Kanban. Não importa, tudo sempre está orientado à linha de produção, mesmo quando é serviço, mesmo quando é uma fábrica de software, não tem hardware, não tem tangível, não é uma fábrica onde as pessoas apertam parafuso, eles programam linha de produção. É curioso. E aí, os trabalhadores eram meros executores. Meros entre parênteses, porque, claro, todo mundo dizia que eram importantes, à medida que, claro, avançava-se para modelos de serviços, ou mais tecnológicos, mas não deixavam de ser meros executores. Faça o que eu mando e pronto. Não pense. Para pensar, já estou eu aqui, diria um chefe, né? E esse modelo se perpetuou nas empresas por mais de 200 anos. Concordam? É esse modelo que era o que imperou durante esse tempo. Aí, como eu comentei, poder de decisão centralizado. E aqui eu não estou questionando e nem julgando, eu estou expondo um fato, tá? Eu não estou dizendo que isso é bom ou ruim, que é absurdo, que era, porque, vamos lá, seria desonesto julgar que em 1776 ou julgar que em 1800 as pessoas deveriam ter liberdade. Não, para aquela época provavelmente tenha sido o melhor a ser feito. Era o que naquele momento era necessário, naquele momento era o que se sabia, o que se considerava correto, então, sem julgamentos. Simplesmente é porque senão a gente entra naquela loucura de que hoje existe muito por aí, assim, de julgar com a realidade de hoje, coisas que foram feitas há 300 anos atrás. Claro, sempre vai parecer um absurdo o que foi feito, mas não era. Então, tá, eu só estou expondo um fato. Poder de decisão centralizado. E comando e controle. Eu mando, você e controlo o que você faz, porque se eu não controlar o que você vai ser indulgente, você vai ser relapso, você vai ser, então eu tenho que ter controle. Daí surge inclusive o cargo, né, de supervisor, que eu tenho que supervisionar o que você está fazendo, porque como você só é um executor e não pensa, eu tenho que pôr alguém que pense um pouquinho mais para ser meus olhos, já que eu não posso estar em todo lugar para supervisionar. Era isso, tá? Era essa a função. Eh, veja, hum, mais de 200 anos, há bem mais de 200 anos. Então, é assim que foi moldado gerações e gerações e gerações e gerações. Aí vem a Revolução Industrial, a quarta Revolução Industrial. Aí surgem conceitos de intangibilidade. As coisas estão nas nuvens, que eu não sei onde é,
tudo é digital e eu não toco, tudo é as a service, então o software as a service, a infraestrutura as a service, tudo é como serviço, então eu não tenho as coisas. Se trocou o acesso, a posse pelo acesso, então eu que sou colecionador de disco de vinil, um dinossauro praticamente eu sou, reconheço, podem me julgar, não tem problema. Eu que sou um colecionador de discos de vinil, claro, meus filhos, nem vinil e nem CD, eles Spotify e ok. Então, assim, muita intangibilidade. Todo mundo entende o conceito de intangibilidade ou de intangível? As novas gerações, sim, porque já nasceram com isso. As outras gerações entendem tão facilmente assim? Nem todas, né? Exponencialidade, a velocidade que as coisas acontecem não tem nada a ver com a velocidade que aconteciam antes. Portanto, é uma loucura a quantidade, de pessoas perdidas que continuam achando que quando vê algum produto, quando vê algum serviço, quando vê uma nova tecnologia, quando vê uma nova tendência de qualquer coisa, continua dizendo: "Ah, isso vai demorar para chegar aqui, isso vai demorar para pegar, eu não vou ver, isso talvez meus filhos". Porque era assim que acontecia antes, quando a gente via uma possível tendência, primeiro acontecia lá fora, no exterior, na Europa, nos Estados Unidos, depois demorava um tempão para chegar aqui. Quando chegava aqui, chegava em São Paulo e Rio, nos grandes centros, depois para chegar no resto do Brasil, outro tempão. Então demorava gerações. Tem gente que ainda não assimilou o conceito de exponencialidade. E se não é de exatas, pior ainda. Então, é é é uma grande dificuldade. E essa revolução industrial trouxe isso. Muita formação comportamental, muita gente falando sobre soft skills, muita gente falando sobre, comportamento, habilidades e atitudes, muita gente falando sobre neurociência, muita gente com foco no comportamental, e ainda tem muita gente focada no hard skill. Tenho que fazer uma faculdade, tenho que fazer um mestrado, tenho que fazer um doutorado, e me especializando naquilo, no conhecimento técnico, tá. Por muito que se fale hoje em dia da parte comportamental, ainda tem muita gente apegado no conhecimento técnico. Walk the talk, coerência, liderar pelo exemplo. Aquela história que eu falei nas revoluções industriais anteriores, de faço o que eu mando, não faço o que eu faço e tal, colava. Hoje em dia é mais difícil, é bem mais difícil. Falar para todo mundo da empresa fazer uma coisa e o líder fazer outra, é mais difícil, gera mais conflitos. E quem tem filho adolescente, então, nem te conto, né, que já sabe que antes nossos pais falava: "Isso é assim porque eu estou falando e ponto, isso acabou". Hoje em dia tem que explicar, justificar, negociar. "Ah, tá bom". Então, percebem que muda, bastante. As coisas que a quarta revolução industrial, conceitos que ela trouxe, que a gente não estava, em absoluto, preparado. A a minha e as nossas gerações não estavam preparados para isso. E aí tem um ponto aqui que a gente vai ampliar e se aprofundar, que a questão é que a realidade, ela não é pensada, ela é sentida, mas a gente vai se aprofundar nisso. Então, percebe que
chama muito a atenção a diferença dos modelos, porque na primeira, segunda e terceira revolução industrial, a motivação era cenoura e chicote, botava a cenourinha na frente do boi, chicotada atrás, ele ia atrás. "Ai, puxa vida, você não está satisfeito com o trabalho? Te dou um pouquinho de aumento, ou um chequinho, uma coisinha". Esse era o tipo de motivação. Ou a motivação por ameaça: "Se você não fizer isso, te mando embora, se você não fizer isso". Era isso, era isso, tá. Desempenho, mesmas competências para todo mundo. Todo mundo, vamos dar formação e treinamento para todo mundo, vamos tratar todo mundo igual, vamos fazer. As metas eram individuais, cada um tem a sua, pum, 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 você tem que cumprir aqui a tua meta. Você tem que apertar 1.800 parafusos por dia, se não apertar, por hora. Se não apertar, você tem um problema. Avaliação é top-down. Eu avalio como você está fazendo, o chefe avalia como a sua equipe está fazendo as coisas e acabou. O desenvolvimento era sempre mesmo modelo, mesmo conteúdo e mesmo ritmo para todo mundo. Porque, claro, eu tinha que padronizar. Se os processos eram padronizados, se as coisas funcionavam de forma padronizada dentro da minha empresa, na linha de produção e tudo igual, puxa vida, tenho que padronizar também as pessoas. Elas tinham que pensar igual. Vocês, eh, todas as meninas são novinhas aqui, não conheceram, mas assim, o Túlio, o Wesley talvez se lembrem, que tem mais ou menos a mesma quantidade de juventude acumulada que eu, que é o seguinte, a gente via em São Paulo os caras de terno cinza, os cabelos cortados da mesma forma, a mesma forma de se comportar, e você fala: "Puta, aqueles caras ali são o Arturo", né, que trabalhavam na Arthur Andersen. Tudo padrão. Os caras que trabalhavam na IBM, os caras que trabalhavam, né, os ternos azul, era todo mundo se vestia igual, todo mundo falava igual, se comportava igual, porque, claro, era feita uma padronização, inclusive de comportamento. Nas empresas, todo mundo recebia o mesmo treinamento para ser igual, para dar a mesma cara para o cliente não notar a diferença se fala com o Zé ou com a Maria, era igual. Pois é, na quarta revolução industrial, os novos modelos de negócios trouxeram outras coisas. Motivação é mais por autonomia e excelência. Motiva muito mais você dar autonomia para a pessoa do que dar R$ 100 de aumento como era antigamente. Motiva muito mais você mostrar uma empresa orientada a um propósito do que, você falar que aqui a gente tem determinados benefícios. Então, isso é uma grande diferença. Depois, outra diferença é que foi percebido que as pessoas, olha que coisa interessante, que as pessoas são diferentes. Então, a gente tem que potencializar competências diferentes para pessoas diferentes. As metas são coletivas, mesmo que tenha uma parte individual que precisa, eu considero que precisa ter, são, eh, tem uma grande parte coletiva. Avaliação já não é só top-down, mas também tem avaliações laterais feitas pela equipe. O desenvolvimento é customizado para cada pessoa. Se cria, em muitas empresas, a cultura de aprendizagem. Do ponto de vista da tecno-humanização, a motivação tem que ser um propósito maior na empresa. Desempenho, a gente trabalha e ajuda as empresas a pensarem que hoje é necessário competências híbridas e combinadas. Em um mundo hiperconectado, onde tudo se conecta, onde tudo se fala, já não existe a separação entre a pessoa profissional e a pessoa,
eh, o ser humano, então vida pessoal, vida profissional. Com isso eu não quero dizer que a gente tem que misturar e estar com os filhos respondendo e-mail ou estar na empresa, eh eh eh, fazendo coisa de casa, não é isso. Obviamente que existem vidas separadas e devem existir, muito bem separadas, mas a pessoa é a mesma. Por que eu digo isso? Porque antes se pensava e dizia que eu cansei de ver profissionais dizer: "Não, não, não, em casa eu sou super de boa, mas na empresa eu sou duro. Em casa, ih, meus filhos fazem o que querem comigo, mas na empresa ninguém, tal, eu sou enérgico, eu sou isso, aquilo, tal". Cara, em algum dos 2 lugares você está mentindo. É óbvio que a gente tem posturas diferentes em ambientes diferentes, mas isso não significa que eu seja uma pessoa diferente. Meus valores, aquilo que eu penso é igual, ou deve ser igual, porque eu sou um, eu não sou 2, nem 3, nem 4. Ah, as mulheres, a gente é mãe, a gente é esposa, a gen sim, você não fala do teu marido com o mesmo jeito que você fala com o cliente ou com a sua avó. Sim, isso todo mundo, mas os nossos valores devem ser iguais. Aquela pessoa que fala: "Em casa eu sou bonzinho, na empresa eu arranco o rim dos meus fornecedores, sou cruel", isso não é legal. Inclusive era e foi um comportamento exigido, porque as empresas diziam: "Na empresa você tem que ser profissional". Você passou como se existisse um portal, assim, um pórtico. Eu passo o portal do profissionalismo. Eu passo aqui e simplesmente esqueço os meus problemas pessoais e aqui eu sou um profissional. Isso é mentira. Isso é querer se enganar. Eu escrevi um artigo uns 5 anos atrás que fala sobre o portal do profissionalismo. Essa, falácia do portal do profissionalismo. E aqui, aproveitando que temos bastantes mulheres, mas homem também, é a mesma coisa. Você vai trabalhar, teu filho está com 39 de febre, teu pai e tua mãe estão doentes, tua esposa está mal, o teu casamento não vai bem, você tem problemas financeiros. Cara, você não passa no portal e esquece tudo e lá você tem que render 100% como se nada tivesse acontecido. Por que que eu estou dizendo isso? Por que que é importante considerar isso? Veja, não existe empresas como poderia se pensar nas primeiras revoluções industriais, não existe empresa, não existe processo à prova de emoções. Veja, num banco, o departamento de aprovação de crédito, sem dúvida, é um departamento que tem uma relevância, uma importância muito grande, porque dele depende o banco ganhar ou perder dinheiro, porque emprestar dinheiro, porque o banco empresta dinheiro, vende dinheiro. Emprestar dinheiro para quem não vai pagar, para aumentar a inadimplência, você pode quebrar o banco. Emprestar para quem vai pagar, você ganha dinheiro. Então, ali é crítico, é chave. Pois bem, portanto, ali é extremamente os processos, os procedimentos, a governança, o compliance, está todo mundo de olho ali, porque é crítico, sim. Vou dar um exemplo, fazer uma pergunta a vocês. Vocês acham que um uma pessoa, um analista de crédito, ele analisa um crédito com o mesmo critério, seguindo o processo, seguindo o procedimento, à risca. Ele analisa com o mesmo critério se nos dias anteriores, na semana anterior, o pai dele faleceu ou se o filho dele nasceu. Ele analisa com o mesmo critério se aconteceu um evento ou outro? O que vocês acham? A resposta é não. Seguindo o procedimento, assim, ninguém faz o que quer, mas quando você tem uma situação que te preocupa, você tem com emoções como tristeza, se você está passando por um problema, você olha aquilo
muitas vezes, com uma ótica negativa, seguindo o processo, não cumpriu tudo que tem que cumprir, não ou existe risco, fora, não se aprova. Se você está eufórico, feliz, teu filho nasceu que tanto você esperava, que é uma coisa maravilhosa, ou se aconteceu alguma coisa muito boa na sua vida, você olha e a análise de risco, ela não é tão criteriosa quanto da outra forma. E mais, mesmo que não se cumpra todos os requisitos, puxa vida, vamos ver o que dá para fazer, já ouviram essa frase? Vamos falar a escala, fala com o chefe do chefe, veja bem, vamos pedir garantias adicionais, vamos pedir aqui um imóvel para garantir, vamos pedir para que faça um seguro prestamista para caso tenha alguma inadimplência, o seguro cubra. Vamos buscar alternativas. Se você está num estado de emoção negativo, não cumpriu, não cumpriu. E veja, seguindo os procedimentos, seguindo os processos, as emoções têm impacto. Então a gente não pode pensar que o profissional passa pela porta da empresa e deixa os problemas lá fora e aqui dentro só vale o Excel e a razão. É uma estupidez. Até porque é muita inocência, mas ou desconhecimento, né? Pensar que as nossas decisões, e a gente vai falar disso mais para frente, são baseadas única e exclusivamente na razão. Então, bem longe disso, tá? Então, sabendo que isso acontece, ao invés de temos que evitar então que as emoções entrem aqui. Não, é saber que elas vão estar ali, querendo ou não, e tratar isso e considerar essas variáveis no seu modelo. Não adianta querer lutar contra uma coisa que você não vai conseguir vencer. É pouco inteligente. Então, a gente tem que ver potências híbridas e combinadas, tem que ver e considerar que os modelos devem considerar emoções, sim. Deve considerar e pensar e buscar ajudar as pessoas a ser felizes, porque isso é um fator importante para o desenvolvimento do negócio. Metas não só individuais, nem individuais mais coletivas, mas são metas pensadas no triple bottom line. Então, todo mundo deve ter metas para tecnologização orientadas à parte de o resultado, obviamente, importante, uma empresa tem que ganhar dinheiro, orientada a impacto social e impacto ambiental. Todo mundo deve ter. Avaliação 360. Esse legado, desenvolvimento, a gente trabalha elevação de consciência, não somente o desenvolvimento técnico, que deve existir, o desenvolvimento comportamental, mas a gente coloca um nível mais, que é elevação de consciência. Bem, dito tudo isso e contextualizando, percebem que ah, as exigências dos modelos de negócios ou das empresas, ou dos trabalhos, ou das profissões, ou das atividades nas empresas, no mundo corporativo, ao longo do tempo, as exigências mudaram, concordam? Vendo ali, quando era a ordem e mando, você tem que só executar e agora você tem que pensar. Você tem que ajudar a criar e a inovar, você tem que trazer ideias. Fala: "Pô, é que 300 anos de evolução foi dito para todos os meus antepassados, aqui você só executa". Aí, uma manhã você acorda e fala assim: "Agora não, agora você não executa não, você tem que vestir a camisa da empresa e fazer parte e trazer coisas". Fala: "Pô, espera lá". Percebem que é um choque? E a gente, se fosse um robô, talvez você fizesse um upload de uma nova versão de software e mudaria, mas não somos. E a gente cresceu vendo
os comportamentos dos nossos pais, vendo o comportamento dos nossos avós, vendo um monte de coisa, que era de um outro modelo. Então falou: "Puxa vida, antes era assim, agora é de outro jeito, eu aprendi daquele jeito, agora eu preciso aprender de outra forma". Não é trivial e não é automático. Não é automático. Seguem? Faz sentido o que eu estou falando? Estou falando muita besteira? Beleza. Vocês são muito gentis e mentirosas. E mentiroso também vocês. Bem, Márcio, oi. posso? Claro, deve. Mas nas empresas familiares ainda continua dessa forma. Sim, porque Ainda não normalmente a mudou. questão das empresas familiares é o seguinte: eu construí isso aqui, olha o que eu construí, ou eu herdei isso do meu avô, do meu bisavô, ele construiu Aham. aquilo, tal, e eu construí essa parte. Se eu construí e tive sucesso, é porque eu sei fazer. Eu sei o que eu faço. E se eu sei o que eu faço, quem é você que acabou de chegar para dizer o contrário? Isso existe. Existe bastante, inclusive, na maior parte das empresas familiares, esse conflito de geração. Essa transição é complexa, é bem complexa. A gente pode falar sobre isso um pouco mais para frente, você vai ver. Bom, o que é mindset? O Túlio sabe, porque ele tem um trabalho aí com neurociência, então, Túlio, segura aí, vamos ver para o resto do pessoal, vocês podem me dar uma definição, ou alguém sabe o que é mindset? Na opinião de vocês, o que é? Para mim é uma reconfiguração, né, de mente, é uma mudança de consciência, né? Uma mudança de Uhum, mente. É a forma como tu pensa, né? As coisas. sim, Como tu tá definido para pensar as coisas. E aí, consequentemente, fazer, né? aham, boa, Porque pensa, sente e age. Então, a forma como tu pensa é fundamental para que tu possa chegar num resultado que passa por sentir e executar, né? E agir. tá. Essencialmente, minha visão é essa. É isso aí. Agora, ó, veja, uma definição, não é nem a melhor ou pior é uma, tá? Mindset ou modelo mental é a disposição psicológica de cada indivíduo para enxergar e interpretar, ou pensar, como a Karen falou, uma dada realidade de maneira única, em seus detalhes, de acordo com suas crenças, valores, experiências, entorno e memórias. Então, cada um tem as suas crenças, seus valores, suas experiências, o seu entorno, onde ele vive, onde ele cresceu, onde ele está, e de quem ele está rodeado e as suas memórias. Em função disso, é como ele enxerga a realidade, é como ele enxerga a forma, é como ele enxerga o mundo, como ele enxerga as situações. É isso. E aí, olha só que interessante, se a gente disse que eu enxergo a realidade de uma determinada forma, em função desses fatores, mas a gente falou um pouquinho ali atrás que a realidade ela não é pensada, ela é sentida. Por que eu digo isso? Porque qualquer coisa, antes de chegar ao nosso cérebro, passa pelos sentidos. Eu preciso ver alguma coisa para interpretá-la, eu preciso s sentir o cheiro, eu preciso tocar, eu preciso ouvir. E aí, sabe o que acontece? Que antes de chegar, e ter uma resposta, antes de chegar no córtex pré-frontal, por exemplo, e para eu racionalizar qualquer informação, os sentidos eles estão ligados além da nossa parte do córtex, eles todos os sentidos estão ligados a determinados circuitos ou áreas do nosso cérebro
que disparam também emoções. Então, eu sinto a realidade antes, inclusive, de pensá-la, tá? Esse é um ponto. E se eu falo que a forma que eu tenho de ver uma determinada realidade ou de pensar uma determinada realidade, se essa realidade está drivada também por emoções, eita, eu não penso tanto essa realidade. Eu penso, mas eu não só penso a realidade. Concordam com esse raciocínio? Bem, eu tinha deixado para o final, mas eu vou trazer aqui um ponto que é importante. Em relação a pensar, eu vou mudar a ordem aqui. Me dá um segundo, porque eu acho que a definição da Karen levantou um ponto importante aqui, tá? Vamos lá. Vocês, o Felipe mandou para vocês aí, pediu para vocês prestarem atenção em algum pensamento que vocês tiveram no dia, seja ele qual for, tá? E não me importa exatamente, se quiser compartilhar com a gente o porquê você escolheu esse pensamento, ok, se não, não. Seja porque ele foi estranho, fora do, do que normalmente você costuma pensar, se ele foi muito repetitivo, por isso te chamou atenção, se ele foi num momento inesperado, se ele é recorrente, não importa. Qual o pensamento vocês anotaram ou gravaram ou separaram ou selecionaram algum pensamento? Sim? Karen, você quer compartilhar o pensamento que você separou? Eu posso ser muito mais produtiva do que eu estou sendo. Veio isso na tua cabeça? Você Na pensou nisso? verdade, assim, eu tenho muito, apesar de não, só para as gurias entenderem, né? Eu tenho muitos amigos homens, eu me dou Aham. muito bem com homens, eu trabalho, 90% das pessoas com quem eu trabalho são homens, que eu tenho uma energia muito masculina. E então, como eu estou aqui em São Paulo e tem muita gente de outros estados aqui, então os meus amigos eles sempre vêm para mim pedindo ajuda. E hoje de manhã, especificamente, eu acordei muito cedo porque eu ia acompanhar um amigo meu que está com câncer de pele e ia fazer uma cirurgia no hospital. Uhum. E só que aí, no fim, tipo, eu fui para academia muito mais cedo, eu fiz tudo muito mais cedo, eu resolvi tudo muito mais cedo, e o tempo todo. E aí eu mudei minha agenda inteira, sabe? E o pensamento que me vinha desde de manhã cedo é: eu posso ser muito mais produtiva do que eu estou sendo, porque por causa de um compromisso hoje específico para ajudar uma pessoa que no fim não aconteceu, porque ele chegou lá, o médico viu que ele não está com a coagulação boa, não vai poder operar, enfim, aquela coisa toda. Uhum. Enfim, foi esse pensamento de eu Legal, posso ser muito mais do que eu estou sendo. legal. Silvia, que pensamento você separou? A gente nada muito elaborado como Karen, né? Não, pode ser qualquer um. Mas, Não importa. na verdade, foi uma reflexão, como eu te disse, né? Todo dia eu paro um momento do meu dia para fazer reflexões sobre algumas coisas. E a gente teve um encontro aqui com os amigos, né? Na segunda Ai, e na desculpa. quarta, tá ouvindo? Sim, sim, é que eu bati a mão no Sim. microfone, parece novo. E na quarta eu estava refletindo sobre esse encontro, porque a gente tinha feito esse mesmo encontro, sendo que na casa de outro colega nosso, e eu saí muito frustrada desse encontro, porque eu fico muito frustrada quando eu vou para um lugar, vou comer com as pessoas e de lá não sai nada muito mais profundo. Para mim, eu tenho uma sensação de que eu perdi meu tempo. Eu só comi, bebi e falei besteira. E eu saí muito frustrada de lá. E no dia que
que a gente se encontrou, né, novamente, na quarta eu estava pensando isso. Nossa, como foi diferente, né? Como foi produtivo, como foi leve, como foi profundo, sabe? Como a gente tocou em coisas que talvez a gente se esconde para parecer uma pessoa mais bacana, como roupa, como cabelo, como, sabe? E a gente estava sentado, tinha gente sentada no chão, tinha gente comendo em pé, e foi super diferente. Da outra vez foi aquela coisa bem arrumada, noite de vinhos, não sei o quê, super glamurosa, e uma noite horrível, né? Na minha concepção, na minha régua, claro, né? Dentro da Uhum. minha régua. E nesse dia, não. Nesse dia foi uma noite em que a gente dividiu várias coisas. Acho que o Wesley até pode colaborar, não sei, que ele também estava nos dois encontros. E eu acabei conversando com minha amiga que estava nesse momento com a gente, e ela dizendo assim: Nossa, que estranho, né? Você tinha me falado que você tinha se sentido de tal forma, e dessa vez, como você se sentiu? Eu disse, "Tô completamente diferente." E as mesmas pessoas, né? E como a gente pode descobrir as coisas e nos descobrir? Essa foi a minha reflexão, né? Como a gente pode descobrir, como a gente pode, sei lá, desorganizar algumas coisas para que a gente se encontre entre nós, ou até se auto-encontre, né? Ou encontre Tá. você mesmo, né? Eu achei Vocês são perfeito. muito chiques, são pensamentos super elaborados. Cara, pensamento mundano pode ser também. Ó, puxa, esqueci de jogar o lixo numa hora que inapropriada, sei lá, qualquer coisa. O que você pensou, Mônica? O que pensamento você separou, não o que você pensou? Então, aqui está acontecendo muita coisa, né? Então, o que eu pensei foi, cabe a mim decidir o que me afeta, né? Uhum, tá, Então, ou eu faço, entendeu? tá bom. Legal. Bom, Wesley, como não estava, não sabia. E Túlio, você estava. Não recebi essa atribuição, não. Você não, você está dispensado disso. Você não, é de outra turma e tal. Túlio, você chegou a ver. Túlio está com a gente ainda? Não sei, acho que caiu. Tá. Então, vamos lá. O que eu quero trazer para vocês? Eu só tive dificuldade de abrir o microfone de Ah, novo. tá. Não, tudo bem, tudo bem. A gente tinha pedido, né, para o professor fazer um exercício, não sei se chegou lá no grupo a ver, assim, de um pensamento qualquer pensamento do dia que tenha te chamado a atenção, por qualquer motivo, fala, puta, eu vou separar. Você chegou a ver isso ou não? Você tem algum... Não, cheguei a Não, ver não, não, Marcos. tudo bem, sem problema. Vamos lá, o que eu quero trazer e por que que a gente pediu isso? Existe um neurocientista espanhol que eu gosto muito, chama David del Rosario. Eu acompanho bastante esse cara e leio as obras dele, alguns estudos que ele fez. O que ele diz é que você não pensa. Quem pensa é o seu cérebro. Ah, mas se o cérebro é meu, sou eu que penso. O que ele quer dizer com isso? E ele descreve isso bastante, de uma forma bem interessante nesse livro. Peço desculpa porque não tem tradução para o português ainda, tá? Tá em espanhol, ele tem em inglês e espanhol, mas e ele fala que é o livro que o teu cérebro não quer que você leia. O que que ele diz, tá? Da mesma forma que o nosso coração bombeia sangue e é involuntário, você não pode decidir, vou fazer com que o meu coração pare de bombear. Tenta. Acho que não vai rolar. Você não vai conseguir. Se você conseguir, olha, parabéns. Mas não, nem parabéns porque seria um problema, mas não vai. É a função do coração bombear sangue. Ponto. Do pulmão, respirar, puxar ar, mandar para as células respiram, tal. Então, são funções que são involuntárias, você não controla.
elas acontecem. Inclusive tem uma parte do cérebro, tem um sistema reptiliano que cuida disso. Bom, se pensava, agora já a teoria do cérebro trino já está defasada, mas existem circuitos cerebrais que cuidam dessas funções, de nos manter vivo, e não depende da gente. Com esse mesmo raciocínio, os estudos do Davi del Rosário diz que a função do nosso cérebro é pensar. E o pensamento é involuntário. Ah, mas como assim? Eu penso. Não. Raciocina basicamente é o seguinte: o que ele diz é que o nosso cérebro propõe pensamentos. São propostas. E você acolhe, acata, presta atenção ou não. Existem estudos que dizem que, e agora tem, como a neurociência tem crescido tanto e avançado tanto, existem estudos que dizem que desde que a gente chega a ter 6.000 pensamentos dias, e já existem estudos na Universidade da Carolina do Norte que diz que são 70.000 pensamentos dia. E que entre 80% e 90% são inúteis e descartados. Tem uma parte que são funcionais, que eu penso que cor eu gosto mais, que roupa eu vou pôr de manhã, e propostas realmente úteis que eu pego e desenvolvo, e aí sim aplico cognição, e aí sim aplico raciocínio, é muito pouco. Então, baseado nesse conceito do Davi, quando a gente fala a realidade que eu penso, na verdade a gente não pensa. Quem pensa é o nosso cérebro. E eu presto atenção numa coisa ou não. E olha que loucura, que se, né, aqui esse é o estudo, o primeiro estudo que falou sobre a quantidade de uma cidade do Canadá, que falou que a gente tem 6.000 pensamentos dias, tem o da Carolina do Norte que é até 70.000. Mas, veja, se a realidade é sentida, não é pensada, e se o que eu penso não sou eu que penso, é meu cérebro, e aí eu acato ou não acato, em função de quê? Puxa, se isso é importante para mim agora ou não, se faz sentido para mim ou não, ou, o que é pior, se em função de vieses cognitivos ou de crenças, eu acolho aquilo que nem sempre me interessa, ou que nem sempre é real, ou que nem... Porque outro ponto aqui, tá? Não é uma aula de neurociência e nem sou capacitado para isso, mas, embora tenha estudado muito isso, o nosso cérebro ele não distingue a realidade da ficção, né? Então, pode nem ser verdade. E eu acato este pensamento que foi proposto pelo meu cérebro. Então, tem uma máquina ali de gerar pensamentos. E algum eu penso. E isso que eu penso, eu desenvolvo, inclusive acredito que aquilo é verdade. Ou porque eu relacionei com alguma coisa que eu já li, que eu já vi, que eu vivenciei, que eu experienciei, Cara, e em função disso, eu tomo decisões. De como eu vejo o mundo, eu tomo decisões, e essas decisões que eu tomo não estão baseadas na realidade ou não estão baseadas em fatos ou não estão nem sequer embasadas para que seja a melhor decisão que eu tenho que tomar. Basicamente, o que o Davi fala, né, nesse livro aqui, que ele dá um exemplo, ele fala, pô, imagina, o cérebro humano, ele é capaz, tá? Ele até dá um exemplo, ele pega uma folha sulfite, ele fala assim, poxa, imagina que essa folha de sulfite, ela fosse 100%
de tudo o que está à nossa volta. As coisas que eu posso ver, eu estou vendo aqui o meu webcam, estou vendo o monitor, estou vendo a iluminação, estou vendo o meu squeeze, tá bom. Estou sentindo o cheiro ali dos óleos essenciais, então eu consigo captar tudo isso. Mas tem coisas que eu não consigo captar. As ondas eletromagnéticas, eu não consigo captar as ondas do celular, elas estão por aqui, mas eu não consigo captar. E aí podemos ampliar o espectro para energias, para determinadas frequências, tem um monte de coisa que está acontecendo aqui. O nosso cérebro é capaz de captar 5% de tudo que nos envolve, segundo os estudos. Ele apresentou 2. Desses 5%, então, é uma parte pequena. Desses 5%, que a gente é capaz de captar, o nosso cérebro está gerando pensamentos e em função das minhas experiências, crenças, viés cognitivos, etc., ou do meu mindset, ou uma coisa que a gente vai falar muito rapidamente, personalidade, gente, eu só aproveito, vocês viram no estudo ali, eu mostrei aqui da Universidade do Canadá, que 90% dos pensamentos gerados são inúteis ou não produtivos. Muitos se produzem na mente de forma inconsciente, voluntário, então 10% somente. Então, dos 5%, 10% eu aproveito. É 0,5%. Baseado em 0,5% do que a gente é capaz de captar e processar, se toma a decisão de fazer uma guerra ou não, se eu gosto de você ou não, se eu te contrato ou não. É isso. Olha que loucura. E tem gente achando que sabe o que está fazendo e que é o dono da verdade. A gente vai falar isso a partir do ego e na aula de ego. Tá? Então, é incrível. Olha como chama a atenção. Mas, voltando agora para a questão do mindset, o mindset é o jeitão que eu tenho de ver a vida, mas percebe que não é, ele existe e ele faz com que eu veja as coisas, e a realidade que eu vejo, que não necessariamente é o que existe, mas é a minha, de uma forma única. É o jeitão que eu tenho de ver a vida, de ver as coisas, de ver o mundo, de ver as pessoas. Mas por que que o mindset se tornou tão importante aí para as empresas nos últimos anos? Com esses novos modelos de negócio, na quarta revolução industrial e com as novas startups e com a exponencialidade, com tudo aquilo que a gente falou, puxa vida, surgiu também o conceito de cultura ágil. Aqui eu vou mostrar o conceito de cultura ágil. A gente tem um framework que vai falar de cultura ágil, numa aula lá no final. Neste caso, eu repliquei exatamente o modelo que está num livro, que eu vou mostrar agora, respeitei o modelo do autor. Não é o modelo que nós acreditamos, e lá na aula de culturagem a gente vai mostrar a diferença entre um e outro, tá? Mas o que se diz, o que diz esse modelo de cultura ágil deste autor? Ele diz que na empresa agora é fundamental criar-se uma cultura de aprendizagem, onde as pessoas aprendem conhecimentos diferentes, compartilham esses conhecimentos para que todo mundo possa crescer e enriquecer-se. Antes, alguns anos atrás, a gente passou por uma cultura, durante muitos anos, onde as pessoas diziam: informação é poder. E se eu tenho uma informação, ou se eu sei alguma coisa, eu guardo para mim, porque isso me dá o poder de garantir que só eu sei fazer isso e quando precisarem vão me chamar. Hoje em dia, o que as empresas estão pedindo, fala: não, você aprende uma coisa, você aprende outra coisa, você é de um jeito, você é de outro, e a gente tem que trocar e compartilhar para que todo mundo cresça. E é
principalmente as novas gerações, atuam assim. Então, é o que as empresas estão buscando. E isso requer, muitas vezes, para uma boa parte das pessoas, mudança de mindset. Cultura de resultados. Aprendemos com os resultados, aprendemos com os erros, compartilhamos inclusive os erros. A gente vai ver no módulo de inovação como a gente cria cultura de erro nas empresas. Nossa, Márcio, que loucura! Ensinar e criar cultura do erro? Sim, não existe inovação sem erro. E se a empresa não aceita erros, não vai rolar. Não vai inovar. Tudo bem, não tem problema. Se não aceita erros. Se alguém, quando erra, é pendurado em praça pública e leva a chibatada, ninguém vai inovar. Então a gente tem que criar cultura de erro. Mas então todo mundo pode errar? Sim. Qualquer tipo de erro? Não. A qualquer momento? Não. Em qualquer lugar? Não. Tem uma série de regrinhas. A gente vai falar isso lá na aula de inovação. Mas é importante cultura do erro. E para que haja aprendizagem, é importante a cultura do erro. A gente tem que aprender com o erro, a gente tem que aprender com os resultados das nossas ações, sejam positivos ou negativos, tem que compartilhar isso. E, propósito, o livro é o livro do Magali e do Salib Neto, chama O Novo Código da Cultura, e aí ele fala propósito. A palavra está desgastada, a gente vai falar isso no workshop, mas fala que deve ser um marco de atuação que norteia os valores da organização. E com esse ciclo, puxa vida, eu volto a aprender e aprendo com os resultados, valido com os meus propósitos, valido se está dentro desse marco de atuação, porque não vale conseguir resultados que estejam fora, porque estou desvirtuando os meus valores. Então, bom, beleza. O que acontece? O grande problema para as pessoas, e agora a gente vai entrar na parte de mindset que a gente trabalha nas empresas, que é o seguinte. Vamos lá. Aprendizagem e mudança, já que o mercado está exigindo isso, né? O mercado exige aprendizagem e mudança. Aprendizagem e mudança em todos os níveis numa organização exige tolerância ao erro, como eu falei. Exige segurança psicológica. Se eu tenho uma pressão, alguém fungando aqui, porque, claro, cada vez que eu estou aprendendo alguma coisa ou que eu estou tentando promover uma mudança, eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu falo, com o que eu faço, porque senão eu vou ser escorraçado. E uma coisa que a gente chama de fator confiança, ou seja, não existe processo de transformação ou de mudanças que ocorram de forma plena, portanto, aumentando a probabilidade de sucesso da mudança, sem confiança. É um fator fundamental. Se eu não confio no meu líder, se os líderes não confiam nos liderados, nos pares, os processos de transformação ou de mudança são parciais, meia boca. Por quê? Porque eu já tive chefe, não líder, eu já tive chefe falar, faz tal coisa. Já vi ele fazer, não comigo, mas já vi ele falar, faz tal coisa. A pessoa fez, deu errado. O dono da empresa chegou, ele falou, pois é, o cara errou lá, vamos mandar embora. Ele não falou que tinha sido ele que tinha pedido. Foi desonesto. Eu vi acontecer. Então, o que acontece? As pessoas perderam a confiança nele. Quando ele pedia para fazer alguma coisa, a pessoa, poxa, eu faço, mas faço com cautela, com cuidado. E aí os processos de transformação não são profundos, são rasos. E sabe o que acontece com processos de transformação raso? Eles costumam ser pseudo-transformacionais. Eu faço porque você está mandando, mas eu estou torcendo para dar errado. E o dia que der errado, eu falo, tá vendo? Não ia funcionar mesmo, a gente volta tudo para trás e faz como sempre. Não é transformação, tá? Então, pedir que seja uma organização orientada à aprendizagem e pedir que a organização e as pessoas
promovam processos de mudança ou se transformem também e transformam a organização, se eu não tiver tolerância ao erro, não tiver segurança psicológica e não tiver fator de confiança ou confiança, não vai rolar. Puxa vida, se eu sei que isso funciona assim, vamos ver aqui. Isso aqui a gente já viu. Aqui, ó, lógica do cérebro. Como funciona a lógica do meu cérebro? Nosso cérebro tá uma maquininha feita para proteger as pessoas contra os perigos que coloquem a sua sobrevivência sob ameaça. Qualquer coisa que, de alguma forma, represente uma ameaça, ela sabota, o cérebro sabota. Então, nos protege, bloqueia, feito para realizar conexões sociais e economizar energia. Isso tem explicações neurocientíficas, porque, claro, a gente tinha que economizar energia, porque não sabia, lá na savana africana, 70 mil anos atrás, não sabia quando ia aparecer um predador. Então, eu tenho que economizar energia. O cérebro faz com que a gente seja preguiçoso. Mas nem por isso a gente deve usar isso como desculpa para falar, então, é por isso que eu não vou na academia, é por isso que eu não vou, porque meu cérebro não deixa, não cola. Tem formas de hackear isso. Bom, a lógica da mente é diferente. Na mente, tudo é uma perspectiva conceitual. O ambiente influencia mais o comportamento do que o perfil da pessoa. O que significa isso? Fez um teste, um DISC, um MTBI ou similar, teste de perfil comportamental, viu que eu sou introvertido ou extrovertido e isso drive a minha vida? Não. Às vezes, o perfil comportamental, obviamente, tem um peso muito importante, mas o ambiente influencia mais o comportamento. E a mente inconsciente é tão racional quanto a mente consciente. Então, são coisas que chamam a atenção. Só que quando a gente está falando de transformação, que a gente ou tem que transformar as empresas nesses modelos de negócios que a nova economia pede, essa flexibilidade, essa exponencialidade, a inovação, as transformações e tal, e, portanto, as pessoas precisam ter um mindset adequados e apropriados para promover essas transformações, a gente vê que o nosso cérebro, ele é resistente à mudança. Mas por que o nosso cérebro é resistente à mudança? Mudança significa novo, fazer algo novo. O novo implica falta de domínio. Se eu tenho que fazer uma coisa diferente da que eu faço normalmente, eu não domino 100% isso. Falta de domínio, maior risco de errar. Risco de errar, uma possível incompetência ou que as pessoas me vejam como um possível incompetente. Possível incompetência pode representar perda de valor social. E perda de valor social pode representar exclusão do grupo a que eu pertenço. Seja social, seja da minha família, seja da empresa, seja do grupo de amigos ou de amigas, não importa. E exclusão social, exclusão do grupo é morte. Morte profissional e pessoal e social. É morte. As pessoas falam, puxa, por quê? Porque o homem é um animal social. E qualquer coisa que arrisque eu perder a minha imagem ou manchar a minha imagem, ser excluído de um determinado grupo, e a exclusão não significa que vão me tirar do grupo de WhatsApp, simplesmente é que não vão dar o valor que eu acho que eu mereço ou que eu considerava que eu tinha quando me consideravam super competente em alguma coisa. Se eu notar que estão me olhando diferente mesmo, eu no mesmo ambiente, isso já me deixa bolado. Mesmo que eu não reconheça ou mesmo que eu não seja consciente disso. Então, isso tem uma frase do Luciano Vicenzi, que é criador de um software que a gente vai usar, de uma metodologia que a gente vai usar,
que se chama software mental, o SMA, é um teste que vocês vão fazer. É curioso porque ele tem uma frase que eu adoro, que ele fala que na mudança a perda é clara. A pessoa sabe do que precisa abrir mão, mas o ganho é difuso, porque ele ainda não aconteceu. Então, quando eu tenho que fazer qualquer transformação, eu sei claramente o que eu vou perder, o que eu vou deixar para trás. Mas o que eu vou ganhar, eu ainda não tenho certeza. Porque por mais que eu faça planilhas Excel, por mais que eu faça PowerPoint, por mais que especialistas me garantam que vai acontecer, como ainda não aconteceu e está no futuro, não é certeza. Existe dúvida sempre. Então, diante dessa situação, existe inevitavelmente reação ou resistência à mudança. E aí tem uma guerra interna que o mercado pede mudança. Os novos modelos organizacionais exigem mudança. Os novos modelos de gestão praticamente, para não dizer obrigam, recomendam fortemente mudanças. Os movimentos sociais exigem mudanças, como os movimentos sociais da diversidade, equidade e inclusão, por exemplo, exigem mudanças, transformações na empresa, nas profissões, nas carreiras, na sociedade, na família. Então, todo o entorno corporativo e social está demandando mudanças. E o meu cérebro está dizendo, fica onde você está. Mindset, dependendo do tipo de mindset que eu tiver, se for fixo, e a gente vai falar sobre os tipos de mindset, vai falar, segura a onda. Os vieses cognitivos que eu tiver, as crenças limitantes que eu tiver, está dizendo, por aí não. O ego pode dizer não, por quê? É uma coisa louca, porque muita gente não muda seu mindset, não trabalha as mudanças por ego, porque seria reconhecer que precisa mudar, é reconhecer para muita gente, e é um problema, claro, não é verdade, mas acontece que eu não era tão bom, eu não sabia o que eu achava que eu sabia, eu não era tão perfeito quanto eu achava que eu era, e aí prefiro não mudar para não reconhecer para mim ou publicamente que eu tive que mudar a minha forma de pensar, de ver o mundo, de agir, de atuar. Que loucura. Aí a pessoa sofre duplamente, porque ela não mudou a sua forma de pensar, de ver, de agir, e ela sofre porque ela sabe que ela precisa mudar e não muda. É uma loucura, mas acontece com muita frequência. Então, essa guerra, essa luta interna acontece muito. Mas, tá, né, nesse livro, inclusive no livro diz que é de um autor desconhecido, porque essa frase já circula há um bom tempo na internet e não se sabe o autor. Logo, logo vai ser da Clarice Lispector ou do Einstein, porque tudo que não se sabe o autor acaba na internet acaba sendo da Clarice Lispector ou do Einstein, né? Ou do Gandhi também, mas nesse caso não é. Que fala que não vivemos uma era de mudanças e sim uma mudança de era. Então, transformações muito profundas estão acontecendo já há um bom tempo. Então, isso exige mudanças. E caramba, se o meu cérebro resiste, se o meu mindset não permite isso, tal, o que eu tenho que fazer? Trocar de cérebro não vai resolver, não recomendo, inclusive, pode arder um pouco, da mindset.
Mas antes de falar nisso, eu só quero mostrar aqui algumas diferenças. A gente não vai se aprofundar em personalidade, porque não é uma aula de personalidade, e essa eu não estou capacitado, porque isso requer psicologia, psicoanálise, psiquiatria, para se aprofundar. Mas Carl Jung, eh eh eh, e depois das teorias do Jung, veio Jung, desculpa, veio a modelagem do que a gente chama de Big Five, dos 5 tipos de personalidade, e aí, Karen, vem o pensar, sentir e agir. Existem 5 traços de personalidades, e dentro desses traços existem subtraços, existem outras coisas, é muito mais profundo isso, mas os 5 traços de personalidade que o Jung, definiu: a extroversão, agradabilidade, conscienciosidade, neuroticismo e abertura. A gente não vai entrar, como eu falei, não é aula de personalidade, é só para ilustrar aqui, é importante que vocês saibam a diferença. E aqui um ponto importante, que não é: "Ah, eu sou extrovertido ou eu sou introvertido". Não. É o quão introvertido eu sou ou o quão extrovertido eu sou. Todo mundo tem, são graus, são faixas, são níveis de introversão e extroversão. Tem pessoas que é mais extrovertido e carrega as baterias, carrega as energias estando com gente, adora estar na multidão. Eu, por exemplo, sou introvertido. Prefiro ficar solitude, gosto de ficar com meus livros, meus discos, como diria o Belchior. E nada mais, e sou feliz assim. E quando eu tenho que dar palestra para 800, para 1.000, 1.200 pessoas, eu dou, não tem problema. Se eu dou a palestra e vai embora, ok. Se eu dou a palestra e tem que ficar num coquetel, onde as pessoas querem falar com o palestrante, tem que ficar. No dia seguinte eu estou morto. Aquilo drena a minha energia de uma tal maneira que eu tô. Mas é uma característica. Não é nem bom nem ruim, ser de um jeito ou de outro, simplesmente é assim. Agora, mentalidade, que é um modo único de ver e interpretar, e veja bem, os testes, como eu falei, como o DISC, MTBI e tal, falam disso, da personalidade. Falar a pessoa é assim. Aqui as pessoas enxergam o mundo de uma determinada forma. A diferença é, sei lá, se Nelson Mandela e o Hitler fizessem o DISC, provavelmente sairiam que são comunicadores. O C ali do DISC são grandes comunicadores, e o eram. Tanto Mandela como Hitler eram excelentes comunicadores. A forma que eles viam o mundo era um pouquinho diferente, né? Então, eu posso mudar traços de personalidade? Posso até certo ponto, não 100%, ou dificilmente 100%. Posso mudar, é muito mais difícil, mais profundo, requer anos e anos e anos de trabalho consistente, duro, profissional. Eu posso mudar meu mindset? Sim, é mais maleável, é mais fácil. Até porque na personalidade tem uma parte importante genética, tem componentes que são mais difíceis de mudar. A mentalidade está na mente, né? O mindset está na mente, não no cérebro, e a mente é conceitual, e a mente eu consigo trabalhar pouco mais fácil do que personalidade. Então, a gente vai trabalhar mentalidade, tá? E segundo o conceito da Carol Dweck, a gente tem 2 tipos de mindset, o fixo e o de crescimento. Desculpa. O mindset o fixo ou de crescimento, segundo a Carol Dweck. O Peter Diamandis, que é o fundador, o criador da Singularity, ele diz no livro Abundância que existem 2 tipos de mindset, que é a escassez ou de abundância. Existe por aí também, falando linear exponencial, mas basicamente quer dizer
mesma coisa. Fundamentalmente, fixo e crescimento. Tem mais ou menos o mesmo conceito, tá? A gente usa isso só para vocês entenderem e verem as diferenças entre os tipos de mindset. Mindset fixo é aquela pessoa que crê que inteligência e habilidade são natos. Ah, esse aqui nasceu inteligente, esse nasceu burro. Quase que sentenciando a pessoa, né? Você fala, bom, a pessoa que tem dificuldade em ver as próprias limitações, quem tem mindset fixo, pessoas que evitam desafios por medo de revelar fraquezas, aquilo que eu falei, eu não mudo para não revelar fraquezas. Olha só que loucura. Eu trabalhei bastante, mas assim, houve um momento na minha adolescência que eu tinha traços que mostravam isso, que eu evitava desafios por medo de revelar fraquezas. Quer ver um exemplo? Eu jogava bem futebol, o que para um adolescente na década de 80 abria muitas portas no colégio, eu não era zoado, eu não sofri o que hoje se chama bullying e tal, porque se você joga bem e é bom aluno, todo mundo queria fazer trabalho comigo, todo mundo queria jogar no meu time. Então, beleza, jogava bem futebol. Eu praticava esporte relativamente bem. A maioria dos esportes eu sempre me dei muito bem. Eu, uma vez, na escola, peguei uma bola de basquete e fui arremessar, não tinha ninguém vendo, a primeira vez na minha vida, e achei que não tinha ninguém vendo, aí tinha um grupinho lá, viu, falou, puta que pariu, isso aqui fez um comentário. Eu nunca mais joguei basquete, tendo 1,93 m. Quem não me conhece pessoalmente ainda, vai me conhecer, eu tenho 1,93 m. E tinha 1,93 m, acho que com 1 ano e meio de idade eu já tinha, porque eu sempre fui o mais alto da sala de aula, tal, não sei o quê. Então, olha que besteira. Por medo de revelar uma fraqueza, eu não sou tão bom no basquete, então eu não jogo. Nunca aprendi a jogar basquete. Se você me colocar numa quadra de vôlei, eu me viro, futebol me viro, joguei polo aquático, qualquer esporte eu me viro bem. Se você me colocar numa quadra de basquete, eu não sei para onde olhar, eu não sei o que fazer. Então eu tive isso. Já não tem. Mas tinha essa questão. Pois não, Túlio? É muito interessante esse tema, né, o Márcio? Sabe que os garotos mais jovens, principalmente ali na fase entre 9 e 16 anos, às vezes a gente interpreta, né, fulano é tímido, fulano é introvertido, mas, na verdade, isso tem a ver com o senso de pertencimento. No Sim. fundo, é medo, né? Uhum. E medo de não ser mais pertencente. E aí, falando sobre essa questão, você falou muito sobre pensamento hoje. Tem um livro que quem achar, eu mando depois lá no grupo, chama Coração. É uma série de. Esse é um livro que fala muito sobre a Bíblia, né, mas traz um fundamento científico, uma base científica bastante interessante, falando sobre a conexão cérebro-coração e de algumas descobertas, nem tão recentes, né, mas que ela vem acontecendo há alguns anos, sobre a capacidade de pensar que o coração tem. Porque Bom, muitas vezes vou ler. é muito interessante, assim, inclusive assim, experimentos de pessoas que foram transplantadas e que mudam o comportamento porque receberam um novo coração. Então, fala sobre essa conexão, e Uhum. ele traz mais ou menos o seguinte: na verdade, tudo que a gente pensa, sente, nasce no coração. E o cérebro ele é o processador daquela informação que vai gerar o input da ação. Então, é muito interessante esse livro. Tem vários estudos, inclusive assim, de mudanças de hábitos alimentares, Uhum. mudança de sexualidade, tudo em função de um coração
transplantado. Por quê? Porque o coração traz com ele milhares, milhões de neurônios Uhum. e de conexões que geram novos inputs para que o cérebro processe. Então, é só porque está dentro do tema, e eu achei interessante, antes Não, de não. acabar a aula, eu queria compartilhar isso, porque é muito interessante esse livro. Excelente. Eu já estou lendo. Eu vi aqui na Amazon, tem vários, mas falando sobre coração, mas aí tem esse meu coração e esse meu Esse, coração igual, Edu, coração. eu vou postar aqui, eu tiro uma foto e posto Agora, no grupo. Nesse não, não. não. Bom, posta no grupo, por favor, porque Eu já vou. vou comprar. É muito interessante o livro e ele traz essa. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Não, Mas eu beleza, você tirei, posta pode ser depois. palavra, eu Tranquilo. tirei aqui, eu tirei uma foto no meu computador e eu mando aqui no grupo daqui a pouquinho. Perfeito. É para Ótimo. uma leitura, assim, é um livro para você fazer uma leitura em aproximadamente 20 dias, um capítulo por dia e ir processando toda essa mudança. Bacana. Excelente. Beleza. Então, assim, obrigado, Túlio. Pessoas com mindset fixo é aquela que não crê que esforço possa gerar mudança. Ela fala, para que que eu vou, para que que eu vou me esforçar, vou me matar se não vai mudar nada? Eu sou assim, nasci assim, complexo de Gabriela, né? Encara problemas sem esperança de resolver. Comparação, pessoas que têm um mindset de crescimento, ela crê no desenvolvimento de novas habilidades, da inteligência, da habilidade. Então, pô, se eu trabalhar, eu vou ficar mais inteligente e mais hábil. E aí a gente teria que conceituar a inteligência, mas ela crê que no desenvolvimento disso, ela crê e ela busca aprendizado para superar limitações. Aceita as limitações que tem e busca superar, busca autoaprendizado, busca autodesenvolvimento, busca crescimento, abraça desafios e encara a falha como aprendizado, ela vê o esforço como caminho para a excelência e ela enfrenta os problemas com entusiasmo. Olha que diferença, pessoas com mindset fixo e pessoas com mindset de crescimento, como elas enxergam a realidade de forma muito diferente. Olha só, eu separei ao longo aí de cursos e de consultorias frases que eu ouvi de pessoas com mindset fixo. Pessoas que eu sabia claramente antes da frase que tinha mindset fixo, porque havia feito o teste que vocês vão fazer, que a gente vai compartilhar, e outras eu não sabia, mas ao ouvir a frase eu falei assim, esse nem precisa fazer o teste. É um exagero, mas sim. Pessoas que, quando você propõe alguma coisa, falam, eu não levo jeito para isso, né? Assim como o carnal que fala que quando ele vê alguém falar para ele, como você fala bem inglês, eu não levo jeito para isso, né? Ou eu não nasci com esse dom. Aí ele fica puto da vida, porque fala, você está menosprezando o meu esforço dos finais de semana aprendendo o idioma, estudando, fazendo intercâmbio. Então, pô, não é que não leva jeito para isso, ou não nasci com esse dom. Se for difícil, eu nem faço. E difícil já basta a vida. Essa frase eu ouvi de um executivo. Eu não tenho tempo. Essa também é boa, que é uma desculpa recorrente. O meu negócio é diferente. Claro, irmão, todos são diferentes. Porque aí quando você fala, a gente precisa fazer isso. Não, não, isso funciona nos outros. No meu negócio aqui, não, isso não funciona porque aqui o meu negócio é diferente. Eu já sei o que eu tenho que fazer. Ou pior ainda, eu já vi esse filme. Cara, nesse momento que a gente está vivendo esse processo de transformação social, ninguém viu esse filme, não. A experiência me mostra, e eu já vi algumas coisas acontecerem, então, mas saber tudo que vai acontecer e tudo que já. Não. Fazer o quê? As coisas são assim. Essa resignação é muito típica de quem tem mindset fixo. Mindset de crescimento. Gosto de aprender.
Conheço que ninguém nasce sabendo, então vamos aprender. Se eu errar, eu tento de novo. Minha prioridade é o meu desenvolvimento. Eu adoro novos desafios. O que nos trouxe até aqui não é o que nos vai levar aqui em diante. Eu posso fazer melhor, como a Karen, hoje eu posso ser mais produtivo, eu posso fazer. Então, são coisas frases de pessoas com mindset fixo, mindset de crescimento. Aqui tem um ponto importante, tá? Ai, puxa vida, eu até vou parar, compartilhar aqui e já volto. Tem uma coisa importante. É ruim ter mindset fixo? O que vocês acham? Eu não acho que seja ruim como um todo, porque eu acho que como você pode modificar, né? Então, e outra, eu não acho que a gente tem um mindset, não sei se eu estou errada, posso estar equivocada, mas não acho que a gente tem um mindset só, entendeu? Eu sou só fixo, eu sou só desenvolvimento. Eu acho que a gente flutua. Aí tem hora Correto, que a gente se comporta como fixo e tem hora que não. correto. Esse é um ponto. Mas assim, ó, ponto número 1, você tem toda a razão. A gente não todo mundo tem os dois tipos, tá? O que muda é a incidência. Ah, puxa vida. E para determinadas situações, eu tenho mais fixo ou mais de crescimento. Só que tem um ponto importante. Vamos lá. O mindset de crescimento, ele está muito mais aberto a inovar, a fazer coisas diferentes e tal. Se eu tivesse um problema cerebral, tivesse que ser operado por um neurocirurgião, sinceramente, eu preferiria que ele tivesse um mindset fixo e seguisse o protocolo à risca e não tentasse no meio da cirurgia inventar moda. Se, né, assim, auditor, cara, auditor que ele tenha uma maior incidência de mindset fixo, eu diria que não me parece algo problemático, muito pelo contrário, eu acho que seria recomendável. Um cara que segue padrões, que seguem ali os processos, procedimentos. Que... Então, vamos lá. A gente tem que tomar cuidado, e aqui eu já vou voltar aqui ao compartilhamento. Então, esse é um ponto importante, tá? E a gente tem que tomar muito cuidado com a questão do mindset. Deixa eu passar aqui. Para que a gente não, assim, ó, mindset, assim como a personalidade, mas fundamentalmente mindset, que é o que a gente está falando aqui, não são perenes e nem são irreversíveis. Tá? Muito pelo contrário, é possível perfeitamente mudar a mindset, a gente vai ver. E também não são justificativas para os seus erros. Ah, eu sou grosso assim porque eu tenho a personalidade não sei o quê, ou mindset não sei quanto. Não, você é mal educado. Desculpa, não é justificativa. Ah, eu cometo esse tipo de erro porque eu sou assim. Não, não usa como muleta. Mas a gente tem que tomar cuidado e evitar a toda custa não estigmatizar as pessoas por um tipo de mindset ou outro. Não segregar. Existem empresas que só contratam após fazer o disco MTBI, e eu entendo que se faça esse tipo de teste de personalidade ou até de mindset para saber se a pessoa que está sendo contratada é apta para determinado tipo de cargo. Puxa vida, se eu vou contratar um vendedor, seria interessante que ele fosse e assim, principalmente se é vendedor do varejo, que talvez fosse interessante que ele fosse extrovertido, que ele se comunicasse bem, né? Você é um cara introvertido, você entra na loja, ele não fala, olha para baixo, não olha para você, tá? Foge de você, não vai ter muito sucesso. Agora, de repente, se ele for vendedor de turbina de avião, até não importa se ele é
se ele é introvertido, porque é reunião numa sala com outros 2 engenheiros nerd tanto quanto ele, e tá bom, mas então eu entendo os testes para saber se a pessoa está apta ou não para determinadas atividades que requer determinadas competências comportamentais. Mas, na tecno-humanização a gente é completamente contrário a empresas que fazem isso para contratar todo mundo no mesmo perfilzinho, como era os Arturo, ou os IBMers, ou os que seja. Ah, não, só contrato. Como recentemente saiu um grande empreendedor no nosso país dizendo que na minha empresa eu só contrato gente de direita porque os de esquerda são vagabundo. E que conste, inclusive, a gente não fala de política nesse curso, mas eu sou de direita. Mas eu não acho que seja bom para uma empresa ter um único tipo de perfil, porque sem diversidade de ideias, de opiniões, de ideologias, de orientação sexual, de sexo, de qualquer tipo de diversidade, sem nenhum tipo de diversidade, dificilmente vai se inovar. A inovação vem justamente, e a gente vai ver no módulo de inovação, esse enriquecimento ou até de conflitos de ideias que geram questionamentos. E por que isso é feito desse jeito e não de outro? Não daria para ser feito de outra maneira? E não, né? Se todo mundo pensa igual, todo mundo faz igual, todo mundo acredita igual, nós dificilmente. Então, quando se usa esses testes para segregar, eu acho que não é uma boa, nem é inteligente para a empresa, mas desde o ponto de vista social, inclusive, eu acho que é, é, é abominável. Mas, né, tem de tudo. E também para evitar padronização de mindset. Ah, tá bom, então eu quero que todo mundo seja assim. Porque é tão ruim a gente trabalhar e padronizar os mindsets agora para que todos sejam mindsets de crescimento, quanto era em 1800 ou 1900 que todo mundo só podia apertar o mesmo parafuso do mesmo jeito. Que diferença tem? Somos neurodiversos por definição. Todo mundo é diferente por definição. Personalidade, mindset, tudo que você quiser. Somos neurodiversos. Não aceitar isso é ir contra a natureza do ser humano. E na tecno-humanização é um ponto que a gente não concorda. E aí vocês vão ver por que lá no workshop, mas não faz sentido para a gente. Então, esses testes são importantes para evoluir, melhorar, desenvolver, crescer, não para estigmatizar, nem para segregar e nem para padronizar. Como a gente faz isso? Essa é uma mandala que é do teste do SMA, tá? Túlio, você chegou a fazer naquela turma que você fez, né? Uhum. Tá, mas eu vou te mandar um link novamente dessa vez. Por quê? Porque você já não é o mesmo Túlio de um ano atrás, né? Assim, o teu momento é outro, você é outro, assim, você é um Túlio melhorado, provavelmente, em relação àquele. Então, eu vou te mandar de novo. E todos vão fazer, tá? Esse teste. Esse é um teste que ele faz uma avaliação, um assessment, um diagnóstico do mindset. O que significa isso? Ele analisa 3 grandes pilares. Ele está orientado a ver o mindset desde o ponto de vista da inovação e da transformação organizacional, que é o que a gente busca nesse curso, que é o que a gente vai falar ao longo de todas as aulas, até vocês conhecerem a metodologia, a tecno-humanização e as ferramentas, etc. Tá? O que acontece?
capacidade de inovar é um pilar que ele olha. Puxa vida, qual é a tua capacidade de inovar? E ali tem alguns parâmetros que ele analisa. A tua capacidade de lidar com o diferente e a tua capacidade de ter relacionamentos positivos. Porque esses 3 pilares são os pilares necessários, fundamentais, importantes para um processo de inovação e para um processo de transformação organizacional. Então, se eu não tiver capacidade de inovar, e aqui a capacidade de inovar, inclusive, a gente fala sobre a originalidade aplicada, que é a capacidade que eu tenho de pensar e criar ideias, inovações, etc. Mas tem o posicionamento crítico, o posicionamento inovador e a inventividade prática, porque não adianta eu ter 1000 ideias e não colocar nenhuma em prática. Então, às vezes, tem pessoas que são muito criativas, mas não coloca nenhuma em prática. E tem outras que são um pouco menos criativas, mas têm uma capacidade enorme de aplicar aquilo que tanto ela pensou como outras, pensar em relação à inovação, estão abertas a isso. Então, é um teste que a gente vai ver. E aqui um ponto importante, vocês vão fazer e a gente vai marcar uma devolutiva individual, porque isso obviamente é de cada um, é individual entre vocês, não se compartilha essas informações, obviamente, e aí a gente vai falar o teste, aí ele mostra pessoas abaixo de 50 têm uma tendência a mais mindset fixo, acima de 51 começa para mais para mindset de crescimento. E aí o que acontece? Puxa vida, eu posso ter. Essa aqui é uma nota média de todos, mas eu posso ter mais mindset fixo para capacidade de inovar e mais de abundância para capacidade de lidar com o diferente? Pode. E, de novo, isso não é uma nota de 0 a 10, onde, então se eu tiver 95 eu estou super bem. Não. De novo, depende. Depende se você está numa empresa que você quer desenvolver, quer crescer, está no mercado, você quer levar coisas para a nova economia, seria interessante você ter um mindset de crescimento. Se você, o exemplo que eu dei brincando aí do neurocirurgião, e não que neurocirurgiões não possam inovar, inclusive, graças a isso, salvam vidas e criam novas coisas, mas eu digo no procedimento, sigam o protocolo e não invente brincadeirinhas, mas um auditor é um exemplo melhor para dizer que ter mindset fixo talvez não seja ruim, muito pelo contrário. Então, dependendo do que você está buscando para a tua empresa, dependendo do cargo que você tem, desculpa, e dependendo do cargo que você tem e o que você quer fazer, é tão válido uma coisa quanto outra. Então, não comecem quando vocês fizerem o teste, vocês vão receber o resultado. Talvez não saibam interpretar, vocês podem ler, não tem problema nenhum. Quando a gente fizer a devolutiva, porque a devolutiva ela não foca em nota por nota, e sim na combinação de determinadas competências ou determinado dentro de cada parâmetro. Mas já não foi. Não. Para vocês terem uma ideia, teve uma pessoa fez uma vez o teste com a gente numa empresa e ele não gostou da nota. Ele achou que era abaixo da capacidade dele, não sei por qual motivo. E aí ele comprou outro teste, porque esse teste é comprado, né? A gente compra, manda para vocês. Aí ele não tinha outro link, ele não pode fazer de novo, então ele comprou outro teste para fazer. E aí, como ele conhecia muito DISC, conhecia outros testes, então ele começou a responder para tirar uma boa nota, e não de uma forma genuína. E aí ele entregou uma nota de 90 e tantos. Na devolutiva,
a pessoa que é o meu mentor, né, no SMA, quando eu vi aquilo, eu chamei, ele falou: "Eu faço a devolutiva com você". E aí, ele perguntou se ele estava tomando um medicamento, se ele estava indo ao psiquiatra, porque, claro, na parte de inovação, na capacidade de inovar e tal, ou era na nota geral, 97 eu acho que ele tinha, pra você chegar a essa nota significa que você não segue nenhum padrão. Você pode começar a sair pelado na rua, você pode comer cocô, então você tem um problema, você está doente. Então, assim, não necessariamente a maior nota é melhor, depende de uma série de componentes. Então, aí ele reconheceu que ele tinha respondido ali, aquele teste ele tinha respondido para tirar a nota melhor. Eu falei: "Cara, então, não faz sentido, isso é bobagem. Então, não se preocupe com nota, não se preocupe se sai, mas é de fixo, de crescimento e tal, é tão bom quanto, não há nenhum problema", e principalmente, como a própria Silvia falou e a gente comentou aqui, como é algo que se pode mudar, puxa vida, eu tenho um mindset de uma determinada forma, mas para o que eu quero fazer na minha empresa, eu preciso de outro tipo de mindset, trabalhemos para mudar. Se não é necessário, não precisa, vou mudar só porque tá na moda ser mindset de crescimento, não existe isso, tá. Então, não vamos ficar maluco aqui com isso, isso é para saber onde a gente está. E o mais importante, eu quero que vocês, usando ou sendo usuários e analisados da ferramenta, entendam para que a gente usa, porque quando a gente começar a mostrar nos frameworks como a gente implementa a tecnologização nas empresas, e a gente usa bastante o SMA, esse teste, aí vocês vão falar: "Ah, agora eu entendo". Por quê? Porque se uma empresa fala assim: "Queremos inovar, queremos ser mais inovadora", a gente tem um framework que é como, construir uma cultura de inovação na empresa. Só que para construir uma cultura de inovação em uma empresa e para que ela seja inovadora, a gente tem que mudar o mindset, porque se a gente fizer um teste e ver que todo mundo, ou a imensa maioria, ou o time de liderança, ou as pessoas que têm que liderar o processo de transformação, tem mindset fixo, a empresa não vai ser inovadora. Pode colocar puff colorido, pode colocar mesa de ping-pong, pode deixar as pessoas virem de bermuda e chinelo, que não vai ser inovadora. Pode ir para o Singularity, para o Vale do Silício, não vai ser. Então, assim, a gente precisa mudar o mindset, porque às vezes as pessoas que nos contratam, inclusive, para promover essas mudanças na empresa, elas mesmas são, sem, obviamente, sem saberem de forma consciente, são os principais inibidores do processo de transformação. Por mais que elas digam, não, 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 aqui eu estou super aberto, eu sei que a empresa precisa e queremos fazer. Inconscientemente ela acaba sabotando-se. Porque o SMA, assim, na empresa existe a cultura, e aí só para vocês saberem, o SMA você pode fazer individual, vocês vão fazer o individual, e ele existe uma versão que é departamental, coletiva, dependendo do tamanho da empresa, se não for muito grande a empresa toda, que cada um faz, então ele dá o resultado individual de cada pessoa e ele faz uma análise do coletivo e dá qual é o mindset daquele departamento, ou daquela área, ou daquele grupo, ou daquela empresa. Então a gente consegue ver, e não é uma média, tem ciência ali por trás. E então a gente, baseado nisso, a gente trabalha antes a mudança de mindset, antes de começar a implantação dos processos de criação de cultura de inovação, porque senão não vai funcionar. Então é por isso que a gente quer que vocês conheçam isso, tá? Então não fiquem assustados, beleza? Então vocês vão receber, amanhã já é sexta, né? Então amanhã provavelmente no final do dia, ou sábado de manhã, vocês vão receber o link, vocês vão ter no e-mail, vai estar ali, clicar, responder. A gente pede que vocês reservem ali 40, 50 minutos num ambiente de tranquilidade, para responder. Respondam com total sinceridade, sem nenhum problema, e aí vocês já vão receber o resultado.
me avisem, Márcio, já fiz, embora eu possa ver na plataforma também, eu vou olhando, acompanhando, aí a gente já vai marcando para as próximas semanas devolutivas. Então, vocês vão ter ali, no e-mail vai estar, vocês vão ter dias para fazer, não precisa correr, fazer, tem que fazer amanhã. Não, vou dar tempo para vocês fazerem, a gente vai continuar com as aulas e vai fazer isso, porque a gente vai usar isso lá na frente, tá bom? Beleza? Ficamos por aqui com aula de modelos mentais. Dúvidas, perguntas, insultos, xingamentos, fiquem à vontade, né? Para falar. Deu para... sei que alguns de vocês têm bastante conhecimento sobre o assunto, mas quem não tinha, deu para entender o que é mindset, diferenças entre as coisas e a importância que ele tem, porque drive a forma que eu vejo o mundo ou direciona a forma que eu vejo o mundo, e isso marca muito como eu vou atuar, agir e promover processos de, de transformação ou sabotá-los, né? Ou negar e dizer, não preciso, aqui é diferente, como aqueles tipos de coisa. Então, se a gente está aprendendo uma metodologia de transformação organizacional e sou contra a transformação, não vou aplicar essa metodologia nunca, não faz muito sentido. E quando vocês forem aplicar na empresa de vocês, no departamento de vocês, nas áreas de vocês, se vocês não entenderem que as outras pessoas podem ter um mindset que vai sabotar ou inibir ou dificultar o processo de transformação, vocês vão ter que trabalhar mudança de mindset. É óbvio que quem tem um conhecimento mais profundo vai conseguir fazer isso sozinho, quem não tem vai precisar de ajuda. A gente vai estar à disposição e o grupo de tecnomanistas também, e tem mais gente aí para ajudar, tá bom? Beleza? Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigada, Márcio. Próxima semana, próxima quinta-feira, aula sobre pensamento sistêmico, visão sistêmica. Tá bom? Bom final de semana e até quinta. Obrigada, até aqui. Obrigada e feliz Dia Valeu. dos Pais. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigado, Obrigado, boa noite. obrigado. Feliz papai, né? Ou Tchau, papais, tchau. né? Tem o Wesley. Rapaz, tem o Wesley, o É, Túlio também é pai, a todos saiu, os mas o pais. Túlio também. Os três. Verdade. Bom, e tem os outros que vão ver gravados, que também, É. todos os outros são pais também. Ó, Sim. Tá bom? parabéns. Valeu, obrigado. Tchau, Tchau, tchau. 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 Tchau.